E o nosso tema de hoje é sonecas, a estrutura da noite. Vamos entender um pouco como as sonecas, elas ajudam a melhorar o sono noturno. Eu sou Geisiane Arruda, especialista em sono e comportamento infantil. E vou explicar esse assunto hoje para vocês. Vem comigo! As sonecas, elas trazem um pouco de desespero para as mães, principalmente para os bebês bem novinhos, porque é comum na idade de 0 a 3 meses o bebê não ter uma rotina estabelecida de sonecas, nem horas. Então, uma vez pode ser 15 minutos, outra 20, aí 40 minutos, 1 hora, e tem bebê que faz 4, 5 horas de sonecas seguidas. E todos esses processos vão impactar de alguma forma a noite. Então, por que eu falo para vocês que a soneca ela é a estrutura do sono noturno? Porque o sono ele é um processo de construção que começa no dia. E aí, à noite, ele se consolida com horas seguidas de sono. Lógico, abro um parêntese para explicar para vocês que, a nível de desenvolvimento infantil, é improvável que uma criança durma a noite inteira, como nós, 10 horas de sono, 11 horas de sono, 12 horas de sono. A criança, ela precisa mamar, ela precisa trocar a fralda e ela vai sinalizar, através do choro, que ela precisa da sua ajuda. E tá tudo bem, mãe. Não se preocupa com aquele bebê que acorda 2, 3 vezes na madrugada, querendo mamar, querendo colo, porque na fase de 0 a 3 meses isso é super normal. A criança não tem um ritmo definido para isso. Quando elas ficam um pouquinho maiores, é normal se estruturar um pouco. Então, esses despertares eles acontecem geralmente em horários muito parecidos, né? A criança, ela vai, né, acordar por sede, por fome, mas isso aí a gente vai deixar mais para frente para outro tema quando a gente abordar aí o sono noturno. Voltando para as sonecas, por que as sonecas são tão importantes para que esse sono noturno seja de melhor qualidade? Então vamos lá. Primeiro vamos entender que um bebê ele tem horas diárias de sono e não só de sono noturno. Então, a soma das horas de sono noturno com as somas das horas das sonecas vai dar à criança o que ela precisa para ficar bem. Quando o bebê acorda pela manhã, é como se dentro da cabecinha dele ele tivesse um balãozinho murcho, sabe um balãozinho de festa? Um balãozinho murcho ali dentro da cabecinha dele. E à medida que você pega o seu bebê, você conversa com o seu bebê, você brinca com o seu bebê, ele se alimenta, ele vai ficando cansado. E dentro da cabecinha dele, esse balãozinho imaginário, ele vai acumulando pressão. E ele vai crescendo, vai crescendo. E essa criança vai precisar dormir para murchar esse balãozinho e novamente ela ter espaço para no próximo tempo acordado acontecer a mesma coisa. Até que por fim, no final do dia, a criança precise dormir mais horas de sono, que aí ela vai ter ajuda de um hormônio chamado melatonina para que ela possa dormir a noite inteira. Mas durante o dia, nós não temos esse hormônio, então vamos deixar ele de lado um pouquinho, só para vocês entenderem como funciona. Então, esse bebê, ele precisa gastar energia, tá? Lógico que quanto menos o bebê, menos idade do bebê, mais rápido esse balão vai encher e menos coisas ele vai precisar fazer para poder encher esse balão. Um bebezinho recém-nascido, por exemplo, ele enche muito rápido o balãozinho, então ele precisa estar dormindo a cada 15, 20 minutos, essa criança está tirando a sonequinha. Quando o bebê cresce, esse tempo vai espaçando. Então, pode ser 1h15, 2 horas, 45 minutos, 3 horas, né? Isso vai, junto com o bebê crescendo, o tempo que ele aguenta ficar acordado também vai aumentar. Mas sempre ao final desse período acordado, essa criança vai precisar diminuir essa pressão de sono antes que esse balãozinho imaginário estoure. Então, agora a gente vai entender o segundo quesito das nossas sonecas, tá?
A criança, ela precisa, por exemplo, que a mamãe ou o cuidador principal, a babá, a vovó, o papai, quem ficar com ela, consiga identificar os sinais de sono nela. Quando é muito bebezinho, geralmente esse bebê vai bocejar, já vai fechar o olhinho, e a gente já sabe. Quando a criança cresce, vai ficando mais difícil, porque a criança começa a fazer coisas muito interessantes. Brincar é muito interessante, estar no chão é muito interessante, andar é muito interessante. Então a criança ela tem dificuldade de soltar o que ela está fazendo para ir para a sonequinha. Ela não quer, então ela vai esbravejar, ela vai chorar quando ela vê o quarto, e aí as mães se veem assim: meu bebê não quer mais fazer soneca, e agora o que é que eu faço? Entendam que essa reclamação é saudável. A criança está falando para você que aquilo que ela está fazendo é muito bom, que ela estava gostando muito daquela interação e que ela não quer parar aquilo para ir dormir, mas ela precisa dormir. Então, nós precisamos começar a compreender esses sinais de sono antes da criança chegar a ficar tão cansada que ela rejeita essa soneca. Que aí ela vai ficar chorosa, impaciente, estressada, né? Então, o que seriam os sinais de sono para um bebê? Você pode observar que seu bebê ele fica com o olhinho mais miudinho, ele boceja, ele coça o olhinho, ele coça a orelha, ele fica com o olhar perdido, assim, olhando para o nada. Isso já são sinais de sono. E é nesse momento que você identifica esses sinais que você tem que fazer essa transição de atividades do que o bebê está fazendo para a hora da soneca. Quando o bebê tem a partir daí de uns 6 meses, o horário dessas sonecas é muito aproximado. Então, quase todo dia, sempre às 9, sempre às 9h30, o bebê está naquela vibe da soneca. E aí você leva esse bebê para fazer soneca. Quando a criança ela não quer fazer soneca de jeito nenhum, que aí é onde muitas mães me procuram, porque o bebê não quer fazer soneca. Meu bebê não faz, ele não dorme. Então existe outra questão, que é a seguinte: o sono é uma entrega. Então ninguém ensina ninguém a dormir. A gente relaxa e adormece. Então, mãe, tira esse peso da sua cabeça de que eu tenho que fazer o meu bebê fazer soneca. Não, você precisa identificar os sinais de sono, de que está na hora dele fazer a soneca, e levá-lo para a soneca. Neste pensamento, né, nós vamos ajudar o bebê a relaxar para fazer a soneca. Mas vamos lá, o bebê não quer fazer soneca, começa a chorar, você começa a ficar estressada, você começa a balançar o bebê para um lado e para o outro, e feito aquela champanhe de Fórmula 1 para estourar, né? Então não é isso que é ninar o bebê. Ninar o bebê são movimentos devagar, né? Você pode botar uma musiquinha, pode até ser um forrozinho, uma música que você gosta, mãe, fica à vontade. O importante é que seja leve para você. Uma das coisas que faz o bebê relaxar é a mãe não estar estressada, porque quando a gente fica estressada, o bebê sente pela batida do nosso coração, pela nossa respiração, pela nossa expressão facial, que a gente está estressada. E aí ele não consegue relaxar porque ele se sente inseguro, mãe. Ele acha que está em perigo. A minha mãe está estressada. Eu estou em perigo. Né? Isso aí não é consciente na cabecinha do bebê, tá? É o cérebro que responde aos estímulos sensoriais que ele recebe do corpo da mãe. Chama essa relação mãe e bebê, chama de simbiose, né? Tudo que a mãe sente, o bebê sente. Então, é necessário que você esteja relaxada. Então, o bebê começou a apresentar sinais de sono, vai no banheiro, faz um xixi, bebe um copo d'água, pega o bebê, brinca, faz uma brincadeirinha com ele, fala pra ele assim: olha, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai dormir, vai mimir, a gente vai fechar o olho e vai pro quarto e prepara esse ambiente para a sonequinha. Fecha um pouquinho a janela para quebrar a luz do ambiente, deixa o quarto fresquinho, vale ligar um ruído branco, né? Um sonzinho do útero, batida do coração, pode ser um som de chuva, quando a criança já é maiorzinha. Né? Vale fazer aquilo que o seu filho gosta, porque, mãe, quem conhece seu filho é você, não sou eu.
Eu sempre digo isso às mães. Nenhum profissional deve determinar o que você vai fazer com a sua criança. Eu sempre digo para as mães, observe. A mãe sabe qual o cheiro que o filho não gosta. A mãe sabe qual o tipo de barulho que o filho não gosta. A mãe sabe a quantidade de comida que a criança, ela geralmente vai comer. Então, se botar alguém chegar com um prato de comida para o bebê, você olha, você vai ter muito, ele não come isso, tem pouco, não vai comer só isso. Então você conhece o seu bebê, põe isso na sua mente. Dito isso, faça um pequeno ritual da soneca. Pode ser cantar uma música, pode ser dançar uma música, pode ser só uma conversa. Você pode sentar para amamentar seu bebê na hora da soneca. Se você não quiser amamentar na hora da soneca, você pode amamentar antes e fazer a soneca sem amamentar. E eu posso? Você pode tudo. Quem vai guiar o seu bebê nesse momento é você. Quem vai criar a magia da soneca é você, mamãe. Não sou eu. E nenhum outro profissional. Então, vale tudo para você encontrar ou ajudar o seu bebê a relaxar. Encontrar o ponto de relaxamento do bebê. Quando esse bebê recusa a soneca de todo jeito, ele não quer de jeito nenhum. Então, às vezes, vale a pena você sentar para amamentar, para acalmar, né? Deixar o quarto um pouquinho mais climatizado. Então, se você tem um ar-condicionado, liga o ar. Se você tem um ventilador, vai ligar o ventilador, né? Conversa com seu bebê para acalmar. Mas, em geral, o bebê ele recusa a soneca quando ele já passou da hora de dormir. É quando ele começa a apresentar sinais tardios de sono. Irritabilidade, choro, coça o olho muito forte, não é mais aquela coçadinha leve, já é aquilo já quase arrancando os olhos. E a gente tem que evitar o bebê chegar nesse ponto. E é aí que você vai observar os sinais de sono anteriores a esse. Coçou a orelhinha, coçou o olhinho, opa, já tenta. Ah, mas eu fui colocar para fazer soneca, Geise, 9 horas da manhã, não rolou. Eu fiquei com ele até 9h15, 9h30 e ele não dormiu. Então você espera 15 minutinhos da próxima e tenta até você encontrar a janela perfeita para ele fazer a soneca. Outra coisa que é muito válida quando o bebê recusa a soneca é, às vezes, mãe, você deitar com seu bebê para fazer essa soneca junto com ele. Calma, eu não quero apanhar de ninguém aqui, que eu sei que tem muita mãe que tá ouvindo isso e tá dizendo assim, tá louca? Eu preciso cuidar da casa, eu tenho outros filhos, eu tenho que fazer almoço. Eu sei disso. Mas eu tô falando naquele momento que a criança tá estressada, né? Aquilo que você tá querendo ainda identificar, qual é a janela ali ideal para ele fazer a soneca, quando essa criança tá fazendo sonequinha muito curta. Então, vale a pena você abrir mão um pouquinho do que tem para fazer e tentar deitar com ele para relaxar, acalmar um pouquinho esse bebê e ajudá-lo a fazer soneca. Não precisa dormir com o bebê o tempo inteiro, nem precisa fazer isso todo dia. Isso é uma opção, tá? Para quando tá muito difícil por um período fazer soneca, o que é comum, porque cada vez que o bebê vai se desenvolvendo, cada vez que o bebê vai crescendo, ele vai ficando mais esperto, mais coisas vão chamando a atenção dele e mais ele se sente encantado com a vida, com o dia e menos ele quer dormir, mas ele continua necessitando. Depois de um tempo, quando tudo ao redor deixar de ser uma grande novidade, ele vai aceitar mais facilmente essa soneca. Outra questão que as mães me trazem sempre é: as sonecas são curtas, muito curtas as sonecas do meu filho. 20 minutos, 30 minutos no máximo. Então vamos falar um pouquinho sobre ciclos de sono. Um ciclo de sono de um bebê é em volta de 40 minutos. Depois ele vai aumentar. Então, um bebê, para ficar bem de uma sonequinha, ele tem que dormir no mínimo 40 minutos. Alguns bebês vão fazer 2 ciclos. 80 minutos. Daria uma soneca de 1h20. Alguns bebês vão fazer 1h30. Alguns bebês vão fazer 1 hora. Mas tem aquele bebê que vai fazer 15, 20 minutos, sim. E aí é onde entra a questão de você prolongar essa soneca. Onde é que você vai prolongar essa soneca? Com o bebê no seu colo, para que ele
possa descansar o necessário. Gente, lembrando que eu estou falando sobre a estrutura da noite. Então, eu estou falando de ter boas sonecas de dia para melhorar o sono da noite. Aqueles bebês que acordam várias vezes na madrugada que a mãe já está enlouquecida. Ou aquele bebê recém-nascido que a gente tá começando esse processo do soninho agora e quer já que aprender, entender como que funciona essa estrutura para ajudá-la a dormir melhor lá na frente, porque até os 4 meses não existe um padrão definido de sono para os bebês, então a gente vai muito na vibe deles. Então, voltando aqui para as sonecas, prolongar das sonecas é prolongar do jeito que der. E a gente tem o objetivo de deixar aquela criança descansada para que ela possa dormir bem à noite. Possa começar a sair de um termo que a gente chama de exaustão. É quando a criança está tão cansada, porque não fez boas sonecas, porque fez poucas sonecas, ou porque as sonecas foram muito curtinhas, que ela não consegue relaxar à noite para dormir. Então ela fica muito aversa ao sono. E na madrugada, quando ela precisa produzir melatonina para que possa dormir a maior parte da noite, maior quantidade de horas seguidas, essa criança não consegue porque o corpinho dela está inundado de um hormônio oposto à melatonina, que é o hormônio chamado cortisol, que é o hormônio que a gente produz naturalmente para ficar alerta durante o dia, mas que também, quando em excesso, ele é conhecido como hormônio do estresse. Quando estamos estressados, produzimos maior quantidade de cortisol. Então, um bebê, quando ele não dorme durante o dia, o cérebro entende que ele está em risco e começa a produzir cortisol para que esse bebê não durma, para que ele possa se defender de alguma coisa que venha acontecer, para que ele possa chorar, esbravejar para alguém escutar. Vamos para o de hoje sobre sonecas. Quantas sonecas cabem no dia de uma criança? Essa é uma pergunta que eu recebi de uma mãe lá no meu Instagram. Tudo vai depender da idade da criança. De 0 a 3 meses, nós vamos fazer a quantidade de sonecas que a criança solicitar, porque um bebê recém-nascido e um bebê durante a esterogestação, ele vai ter uma necessidade maior de dormir durante o dia. Ele vai ficar pouquíssimo tempo acordado. Já um bebê em 4 e 5 meses, ele vai ter aí entre 3 e 4 sonecas. Vai depender do tamanho dessas sonecas. A partir dos 6 meses, essa criança começa a migrar aí para 2 sonecas, mas alguns bebês só vão fazer essa transição mais na frente, lá por volta de 7 e 8 meses. Então, é provável que o seu bebê de 6 meses ainda faça 3 sonecas. A partir de 9 meses, 8, 9 meses, a criança fica com 2, ela vai fazendo transições e por volta de 1 ano e 6 meses ela está só com 1 soneca. E permanece até os 2, 3 anos, quando lá por volta dos 3, próximo aos 4, essa criança tende a abandonar a soneca. E aí uma outra mãe me perguntou: Geise, até quando essa criança tem que tirar soneca? Gente, soneca é vida, soneca é para sempre. Até eu gosto de vez em quando fazer uma sonequinha. Não faço todo dia porque não posso. Mas lógico que são sonecas curtas, né? 20 minutos, 15, quem não gosta? Mas a necessidade da criança, geralmente, ela vai deixar de existir como uma condição de necessidade que vá, de fato, se não fizer atrapalhar o sono noturno, entre 3 anos e meio e 4 anos de idade, a criança ela vai tender aí a abandonar essa soneca. Outras permanecerão fazendo soneca por muito tempo ainda. Tudo isso vai depender da bioindividualidade dessa criança. Por assunto de soneca. A criança, quando vai fazer a mudança ali de 3 sonecas para 2, começa a haver um desequilíbrio com a última soneca. Em que sentido? Ou essa criança vai dormir demais na última soneca e impactar o sono noturno,
e isso pode começar a causar vários despertares porque a soneca está roubando o tempo do sono noturno, ou essa criança acaba fazendo essa soneca muito tarde. E a mãe geralmente tem medo de que essa criança durma muito cedo e acorde muito cedo no outro dia. Então, eu vou trazer 2 pontos aqui para você, querido ouvinte, e tome nota disso. Primeiro ponto, se seu filho está tendo uma sonequinha ali por volta de 5 da tarde, faça um cochilo ponte, tá? E isso eu tô falando, gente, geralmente para bebês ali dentro dos 6 a 8 meses que estão com 3 sonecas, começando a fazer a transição para 2. Então, você faz um cochilo ponte, que é um cochilo de preferência em movimento, não é para aprofundar o sono, então não é para ir para o berço, tá? Teoricamente, mas quem vai decidir isso é você, né? Se você quer acordá-lo com 20 minutos, então pode colocar no berço. Mas a ideia que nós, educadoras integrativas, sempre passamos para as mães, sempre aconselhamos as mães, é que esse cochilo ponte ele aconteça ou no carro, se você precisa, por exemplo, ir numa padaria mais longe da sua casa, você leva o bebê e ele cochila ali dentro, na cadeirinha dele, ou num carrinho, num passeio na rua, ou no colo, passeando com você também, pode ser na rua. É muito importante que a criança tenha esse contato com a natureza, então um passeiozinho curto todos os dias no horário da soneca seria muito bom se você pudesse colocar na rotina do seu bebê. E pelo ponto, alivie a pressão de sono que a gente conversou lá atrás, né, do balãozinho murcho que o bebê tem na cabeça quando acorda e que ele vai enchendo até estourar e que nós precisamos proporcionar a soneca antes dela estourar. Então esse cochilo ponto ele serve para aliviar um pouco essa pressão, não vai esvaziar o balão completamente, então esse bebê não vai aguentar ficar novamente uma janela de sono inteira acordado, ele tende a dormir com menos tempo do que o habitual. E o pulo do gato é que a partir das 18 horas você pode colocar o seu bebê para dormir o sono noturno. Esse é o segundo ponto. Se o seu bebê termina uma soneca por volta ali das 4 da tarde e ele tem uma janela de sono de 2 horas, então por volta de 6 horas ele vai sentir sono. E ele está pronto para iniciar o sono noturno se já estiver escuro. Então você pode proporcionar o banho dele depois que ele acordar da soneca, pode dar uma voltinha com ele na rua para ir comprar um pão, né? Se não tiver, lembrando que o cochilo ponte, esse cochilo curto, ele é ideal que aconteça em movimento, mas se a criança ela fez aí uma soneca na parte da tarde e acordou às 4, uma soneca normal de 1 hora e meia, então ele não vai fazer um cochilo ponte, você já pode iniciar o sono noturno. Tá? Não precisa se preocupar com isso, porque se você faz uma soneca que termine muito tarde, às 6, essa criança, ou às 7 da noite, essa criança vai dormir muito tarde. E pode estar roubando pressão de sono, né, do sono noturno, e vir a ter vários despertares, ou segurar a criança, né? Eu escuto muita mãe dizer isso, eu seguro para dormir às 7, tá com sono desde 5h30, mas aí eu vou segurar para dormir às 7. A gente não segura sono. A gente sempre tenta favorecer o sono noturno a partir das 18 horas. Então, se houver necessidade de fazer esse manejo dessa pressão de sono aí no final do dia, pode fazer sem medo esse cochilo ponte. Quanto tempo ele deve durar? No máximo 20 minutos. Mas já existe usar uma soneca, né? Meu bebê ele resiste às sonecas. O que é que eu posso fazer para facilitar essa soneca? Então, se você tem um recém-nascido que está com dificuldade de dormir, você pode usar o sling. Bota o bebezinho ali dentro do sling e você pode passear, cuidar da sua casa, fazer sua unha com o bebezinho ali no sling durante a esterogestação, que é de 0 a 3 meses. Por quê? Porque o sling ele remete ali o apertadinho do útero, ele remete ao balanço do caminhar da mãe, que era o que ninava o bebê na barriga. Mas também você pode usar o carrinho de bebê, você pode usar rede, você pode usar um colchão no chão, o que for, use a sua criatividade. Veja um local mais gostoso, mais fresquinho, né? Diminua um pouquinho as luzes e favoreça essa soneca. Lembrando, gente, uma palavra de cautela aqui. Não usem o bebê conforto
como local de sono do bebê. Isso porque, além de não favorecer a posição do bebê, né, ser confortável para ele, porque ele fica tortinho, se for muito novinho ele escorrega, o bebê conforto, a cadeirinha do carro, existe um risco de asfixia mecânica, que é aquela que o bebê vai ficar com o pescocinho torto, se você não vê, e aí ele pode, né, ter uma diminuição da captação de oxigênio e esse bebê pode vir a óbito, assim como já aconteceu em alguns locais, tá? Então, por favor, pai, mãe, não façam sono noturno nem sonequinhas na cadeirinha do bebê, tá? Isso é uma orientação da SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria, e também da Sociedade Americana de Pediatria. Tenham muito cuidado com isso. Recebi outra pergunta que diz assim: até que horas deve acontecer a última soneca? Bebês de 0 a 3 meses, eles se beneficiam de dormir um pouco mais tarde, por volta de 21 e 22 horas. E tem uma janela de sono muito pequenininha, no máximo 45 minutos, 1 hora. Então, esses bebês podem fazer sonecas até mais tarde, né? 18, 19, às vezes até 20 horas eles estarem acordando de uma sonequinha. Mas, a partir dali dos 4 meses, quando a estrutura do sono ela começa a ser formada, o bebê começa a querer se adaptar a um ritmo, não é que ele se adapta, gente, a um ritmo. Há 4, 5 meses é uma fase de muita transição, que só melhora um pouco depois, ali por volta de 6 meses, aí vem a introdução alimentar, que também impacta um pouco do sono. Então, assim, essa fase do primeiro ano de vida do bebê é muito aprendizado para os pais. E quando você pensa que pegou o jeito de uma coisa, vem outra e muda. Então tem a questão do amadurecimento neurológico, amadurecimento fisiológico, tem os saltos de desenvolvimento, que é quando o bebê está aprendendo ali novas habilidades cognitivas, físicas, né? Então, assim, é muita coisa realmente que acontece. Mas entre 4 e 5 meses, né, já que a gente quer introduzir esse bebê em um ritmo biológico, em uma previsibilidade de rotina, então até às 16 horas seria o ideal dessa última soneca não acontecer, mas do bebê estar acordando da última soneca às 16 horas, 16h30. A partir dos 6 meses, é de fato uma necessidade que essa soneca ela aconteça até às 16, para que esse bebê possa dormir a partir das 18 horas, né? Supondo que ele tem uma janela de sono de 2, mas que tende a aumentar. Então, se for 2 horas e meia, vai ser 18h30. Se for 3 horas, 19 horas. Então, para que o sono fique bem estruturado e essa criança possa ter uma boa noite de sono e ter a quantidade de horas necessárias para o sono noturno, que são de 11 a 12 horas, vai depender da criança. Então, o ideal é favorecer esse sono a partir das 18. Lembrando que bebês pequenos tendem a acordar às 6 da manhã. E é isso. Esse assunto de soneca é um assunto muito bom de se conversar, é um assunto muito gostoso quando a gente entende, para outras mães que não conseguem entender logo como que funciona o bebê, porque na verdade a gente tem que entender o bebê e não só a estrutura em si da soneca, se sente muito pressionada, se sente muito chateada com essa contabilidade de soneca. Você sabia que o efeito vulcânico, muito relatado pelas mães, nada mais é do que o show do cortisol que se acumulou no corpo do bebê o dia inteiro? No final do dia, quando houveram poucas sonecas ou sonecas curtas ou até ausência de sonecas, o bebê tende a chorar muito. Mas é muito importante que você não cale o choro do bebê. Deixe esse bebê chorar no seu colo, com acolhimento,
com muito amor, com muito carinho, falando para ele que você está ali do lado dele, que o dia está difícil, mas que você está junto com ele. Porque aquelas lágrimas no final do dia é o que vai eliminar o cortisol que se acumulou no corpinho e é o que vai liberar espaço para que o bebê receba, se for muito novinho, a melatonina do seu leite materno ou produzir a própria melatonina se ele já tiver idade para isso. E por hoje é só, querido ouvinte. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para aumentar o seu conhecimento e proporcionar ao seu bebê boas sonecas. Me segue no Instagram para mais conteúdos, é o @geisianearruda_sono. E eu me despeço por aqui. Geisiane Arruda, educadora integrativa e especialista em sono e comportamento infantil.